Mais uma dádiva de Deus, podermos estarmos aqui logo de manhã buscando a presença do Senhor. Iniciando o nosso culto matutino, quero saudar a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nossa edificação espiritual e para louvor da glória do Senhor, quero ler para os irmãos aos Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Soberano, santo e eterno Deus, nós te exaltamos, Senhor, pois Tu és poderoso, cheio de esplendor e majestade, o único digno de ser adorado, o único merecedor de todo louvor. Então, nesta manhã, onde nós estamos em comunhão contigo, nós invocamos, Senhor, o Teu santo nome, para que continue conosco em todo o tempo, nos abençoando, nos dando entendimento da Tua palavra, que iremos ouvir através do Teu servo, vinda de Ti, mas trazida por Ele, Pai. E diante da Tua presença santa, nós nos humilhamos, pedindo perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, pois nós sabemos, Senhor, que somente o pecado nos afasta de Ti. Então, Pai, precisamos do Teu perdão, nos perdoa. E somos gratos ao Pai porque sabemos que Tu nos ouve, na certeza de que o Senhor nos perdoará. Somos gratos também pelo privilégio que o Senhor nos dá de falarmos diretamente contigo, em uma intimidade que se fortalece a cada dia mais, pela comunhão contigo, Pai. Senhor Jesus, obrigada. Obrigada pela vida, obrigada pelo ar, obrigada principalmente pela salvação que Tu nos deste através do Teu sangue na cruz, ó Pai. Obrigada pela nossa salvação. E nessa manhã, através da Tua palavra, através desses momentos separados para estarmos em comunhão contigo, pessoas possam ser alcançadas, abençoadas pela Sua palavra que é viva e verdadeira. Aquece, Senhor Jesus, os corações enlutados, entristecidos. Restaura também os corações desanimados pelas provações e dificuldades. E reaviva a fé daqueles que estão enfraquecidos na fé. E sustenta, Pai, aqueles que Te buscam continuamente estar na Tua presença santa. E se for do Teu querer, que Tu conceda aos enfermos a cura, ou conceda o alívio das suas dores conforme a Tua vontade. Pois nós sabemos que tudo que Tu faz é para o bem daqueles que Te amam. Coloco todos esses pedidos, Pai, diante dos Teus pés, pois só Tu tem todo o poder para reverter qualquer situação, pois Tu és onipotente, onipresente, onisciente, e em Ti confiamos. Mesmo não sendo merecedores de nada, Tu nos cercas com Tua graça e Tua misericórdia. Obrigada, Senhor Jesus. E em Teu nome é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Pois tem sido abrigo para mim e o consolo em cada Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Muito bom mais uma vez a gente poder estar compartilhando da palavra do Senhor. Mais uma manhã que o Senhor Deus nos dá, nos concede, né? Para que nós tenhamos mais um dia na presença dEle, podendo ganhar o nosso pão, podendo estudar, podendo trabalhar, podendo viver para a honra e glória do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã um texto lá no Novo Testamento, escrita pelo apóstolo Tiago, capítulo 16 até o 20. Eu estarei lendo nesse momento. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá multidão de pecados. Que Deus abençoe essa palavra. É interessante que a história conta que alguns anos atrás, não muitos anos, baseada em alguns textos da Bíblia lá no Antigo Testamento, existia no Reino Unido e também nos Estados Unidos uma prática entre alguns povos que se chamava o comedor de pecados. Um comedor de pecados era geralmente uma pessoa
muito pobre, uma pessoa da rua, uma pessoa muito faminta, que era levada à casa de uma pessoa que tinha morrido, onde lhe dava um pouco de pão e também bebida. Após satisfazer-se, ele orava de maneira ritual sobre o falecido. Então, supostamente, durante essa prática, acreditava-se que ele absolvia a pessoa morta e às vezes até uma família inteira do pecado. Depois, o comedor de pecado, como era chamado, era evitado pela comunidade local até ser novamente necessário, até que novamente precisasse dos seus serviços. Mas por que ele era evitado depois que ele cumpria o seu papel? Eles acreditavam que ele tinha comido ou tomado sobre si os pecados dos mortos. Essa parece uma história muito inacreditável. E, obviamente, a ideia de comer pecados era uma prática muito bizarra e antibíblica. Embora seja verdade que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Mesmo sendo pecadores e carecendo da glória de Deus, somente Jesus, por sua morte sacrificial, pode lidar com o nosso pecado. Somente Jesus pode lidar com os nossos pecados. E isso está lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 18. Fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Somente Jesus pode nos livrar de nossos pecados. Somente o sacrifício de Jesus pode pagar o preço pelos nossos pecados. Ao nos esforçarmos por viver para Cristo, nós devemos recordar também as palavras de Tiago, que nós acabamos de ler. Ele fala no versículo 16: confessem os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Essa cura não é uma cura física, mas para o bem-estar espiritual. Lá em 1 João, 1 João capítulo 1, versículo 9, fala: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos purificar dos pecados e de toda injustiça. Depois de falar para a gente confessar os pecados um para os outros, o apóstolo nos chama a alcançar aqueles que professam a sua fé em Jesus, aqueles que são cristãos, aqueles que fizeram a sua profissão de fé, mas que agora estão desviados da verdade. Isso está no versículo 19. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecados. É muito interessante essa passagem, porque nós podemos perceber que muitos que já estiveram na igreja hoje estão desviados. E sobre nós, sobre a igreja, pesa essa responsabilidade, nós temos que ter esse desejo que essas pessoas retornem para a igreja. E ao trabalharmos com eles, nós não podemos comer os pecados deles, como era a prática dessas pessoas, mas nós podemos levá-los a voltarem para as verdades encontradas na palavra de Deus. Somente a ideia de que nós podemos trazê-los de volta, buscá-los desse caminho errado que eles estão levando, isso já é uma recompensa muito grande. Se eles se converterem, se eles voltarem as suas mentes para Cristo, e com isso receberão o perdão dos seus pecados, e assim, ao voltarem-se para Cristo, evitarão a morte espiritual do incrédulo. É o que está
o apóstolo está falando no versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro seu caminho pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecados. Então essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa incumbência. Aqueles que se desviaram, aqueles que se afastaram da fé, têm que ser alertados, têm que ser trazidos novamente à fé através das nossas vidas e também através das nossas orações. É o que o apóstolo Judas fala lá no seu capítulo único, versículo 22 e 23, falando da nossa responsabilidade. Ele fala assim no 22: E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada pela carne. Então nós temos essa incumbência, nós temos essa responsabilidade de tirar aqueles que estão desviados do fogo, porque eles estão precisando muitas vezes de ajuda e a gente não pode menosprezar a capacidade que Satanás tem de enganar aquelas pessoas que já estiveram da fé, se afastaram por qualquer motivo que seja, e hoje eles estão vivendo inimizade contra Deus. Então nós conhecemos a verdade, nós que estamos na igreja, nós que estamos com Cristo, devemos se importar e confrontar esse pecado. Não é necessário a gente ofender ou trazer ser pessoas arredias, porque a nossa vida ela é uma vida muito, muito difícil, muito difícil. A pessoa que está sem Cristo, ela experimenta uma vida muito mais difícil ainda. Lá em Gálatas 6:1, o apóstolo Paulo nos recomenda assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. E ele fala no versículo 2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Nós temos essa responsabilidade, meus irmãos. Nós não podemos achar que por nós estarmos na igreja, porque nós estamos, graças a Deus, seguindo os caminhos do Senhor, que aqueles que se desviaram por qualquer motivo que seja, nós não temos a responsabilidade de, como servos do Senhor, trazê-los e lutar para que eles tenham esse privilégio que a gente está tendo hoje. Que Deus nos ajude. Nós não precisamos comer o pecado dos outros, mas nós podemos confrontar esse pecado, nós podemos incentivá-los a deixar esses pecados para a honra e glória do Senhor. As práticas antibíblicas, nós não precisamos mais delas. Nós precisamos fazer com que essas pessoas entendam que somente Jesus pode livrar todo pecador do castigo, das amarras do diabo, e só em Jesus nós temos vida, nós temos uma vida abundante. Que Deus nos ajude e nos faça entender a cada dia a sua vontade. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por teu grande amor, muito obrigado pelo perdão dos pecados, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Nós te pedimos nesta manhã que o Senhor tenha misericórdia, Deus, daqueles que estão afastados da igreja, Deus, daquelas pessoas que um dia já estiveram entre nós, ó Deus, mas por vários motivos, ó Deus, alguns se desviaram da fé e hoje, ó Deus, estão vivendo uma vida contrária à palavra do Senhor. Oramos a Deus por eles e oramos a Deus por nós, para que nós possamos estar permanecendo sempre nos caminhos do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tua bondade e graça. Tudo isso nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje tive um sonho
pude ver meu lar, tudo estava preparado para mim. Multidões eu vi na cidade eternal sem fim. Oh, quanta paz e que prazer senti. Lá, noite ali não há. Lá, vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Doce voz eu posso ouvir, vem meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Em breve irei para este lar, enfim, onde não mais haverá morte ou dor. Lado a lado vou andar com meu Senhor. Feliz serei, eu morarei com meu Jesus. Lá, noite ali não há. Lá, vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Doce voz eu posso ouvir, vem meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Lá, noite ali não há. Lá, vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Doce voz eu posso ouvir, ó, vem meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Para sempre viverei com meu Senhor. Finalizando o nosso culto, quero deixar para os irmãos 1 João capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Essa vida está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te conceda um dia abençoado e feliz nos caminhos do Senhor.